Osvaldo Mendonça dirigia sua Mercedes preta pelas ruas do cemitério São Paulo, como fazia todo domingo há 5 anos. As mãos enrugadas seguravam o volante com firmeza, mas o coração pesava como chumbo a cada metro que o aproximava do jazigo da família. Aos 72 anos, aquela visita semanal ao túmulo de seu filho Gabriel era o único momento em que se permitia sentir algo além da frieza que havia se tornado sua marca registrada. O sol da tarde filtrava entre as árvores antigas do cemitério, criando sombras que dançavam sobre os mármores polidos. Osvaldo estacionou no local de sempre, pegou o buquê de rosas brancas que havia comprado na floricultura da esquina e caminhou lentamente pelo caminho de pedras que conhecia de cor. Mas quando se aproximou do túmulo de Gabriel, algo o fez parar. Uma menininha de uns 6 ou 7 anos estava sentada no chão de mármore ao lado da lápide, com um vestidinho rosa desbotado e sandálias gastas nos pés. Seus cabelos castanhos estavam despenteados, e ela chorava em silêncio, abraçando um boneco de pano que havia visto dias melhores. Osvaldo hesitou. Nos últimos 5 anos, nunca havia encontrado ninguém naquele setor do cemitério. Era um dos mais caros e exclusivos, onde poucos tinham acesso. Ficou observando a criança por alguns segundos, sem saber se deveria se aproximar ou esperar que fosse embora. A menina levantou o olhar e o viu parado ali com as flores nas mãos. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, mas havia uma dignidade neles que tocou algo profundo no peito do velho empresário. "Desculpa, moço", disse ela com voz pequena, tentando se levantar. "Não sabia que alguém vinha aqui." "Não se preocupe", respondeu Osvaldo, aproximando-se devagar. "Este é o túmulo do meu filho, e você, por que está aqui?" A menina baixou a cabeça, apertando o boneco contra o peito. "Minha mãe está aqui perto, vim falar com ela." Osvaldo olhou ao redor, procurando outro túmulo próximo, mas não havia nenhum. Apenas gramado bem cuidado e algumas árvores. Sua curiosidade se misturou com uma preocupação inesperada. "Como você se chama?" "Luísa", respondeu ela timidamente. "Aí onde exatamente está sua mãe, Luísa?" A menina apontou para um cantinho atrás de uma árvore, onde Osvaldo havia passado centenas de vezes sem nunca reparar. Havia uma pequena cruz de madeira cravada na terra, sem nome, sem data, quase invisível entre a grama alta. "Ali", sussurrou, "mas não tem nome porque não tinha dinheiro para comprar uma lápide bonita como a do seu filho." O coração de Osvaldo deu uma guinada. Por 5 anos havia visitado aquele lugar pensando apenas na sua dor, no seu luto, no seu Gabriel. Nunca havia notado que ali perto, numa cova simples, estava enterrada a mãe dessa criança. "Há quanto tempo sua mãe partiu?" "Faz 3 meses e 17 dias", respondeu Luísa com a precisão de quem conta cada dia desde a maior perda de sua vida. "E com quem você está morando?" "Com a dona Francisca, a vizinha, mas ela tem muitos filhos e pouco espaço. Diz que não pode me manter por muito tempo." Osvaldo se aproximou mais e se sentou no banco de mármore ao lado do túmulo de Gabriel, colocando as flores no vaso. A presença da menina ali havia mudado completamente a atmosfera do lugar. Pela primeira vez em 5 anos, não se sentia completamente sozinho naquele cemitério. "O que você vem falar com sua mãe?" Luísa o olhou com aqueles olhos grandes e honestos. "Conto para ela como foi meu dia, se me comportei bem, se comi toda a comida. E pergunto se ela está feliz lá no céu." "E o que ela responde?" A menina sorriu pela primeira vez, um sorriso pequeno, mas genuíno. "Ela não responde com palavras, mas às vezes o vento balança as folhas da árvore e eu sei que está me escutando." Osvaldo sentiu algo se mover dentro do peito, algo que havia estado adormecido há muito tempo. Olhou para o túmulo de Gabriel, com sua lápide de mármore negro e letras douradas, depois para a cruz simples de madeira, onde repousava a mãe de Luísa. "Luísa, posso perguntar como sua mãe morreu?" "Ela ficou muito doente, tossia muito e não conseguia mais trabalhar. O doutor disse que era nos pulmões, mas não tinha dinheiro para o tratamento." A voz da menina ficou ainda mais baixa. Ela pediu desculpas antes de partir. Disse que queria ter me dado uma vida melhor. Osvaldo fechou os olhos.
Gabriel havia morrido num acidente de carro aos 35 anos, quando estava no auge de sua carreira como médico. Tinha todo o dinheiro do mundo para tratamentos, os melhores hospitais, mas ainda assim não foi possível salvá-lo. E ali, a poucos metros, uma mãe havia morrido por falta de recursos para um tratamento que talvez pudesse tê-la salvado. Luísa, você vem aqui sempre. Todo domingo como hoje. É o único dia que a dona Francisca deixa. E como você chega até aqui? É longe da sua casa? Venho a pé. Demora mais ou menos 1 hora, mas não me importo. Gosto de caminhar e pensar na mamãe. 1 hora a pé. Osvaldo fez os cálculos mentalmente. A menina morava em algum bairro da periferia e caminhava quilômetros para visitar o túmulo da mãe. Aos 7 anos, sozinha. Não é perigoso uma menina da sua idade andar sozinha por tanto tempo? Mamãe sempre disse que Deus cuida das crianças que são boazinhas, e eu sou boazinha. Osvaldo olhou para ela com uma mistura de admiração e preocupação. Havia uma sabedoria naquela criança que o tocava profundamente. Gabriel, seu filho, havia crescido cercado de luxos, privilégios, oportunidades infinitas. Luísa não tinha nada, mas possuía uma força e uma fé que ele próprio havia perdido há muito tempo. Luísa, posso te contar sobre meu filho? Ela assentiu, ajeitando-se no chão para ouvi-lo melhor. Gabriel era médico, ajudava pessoas doentes como sua mãe estava. Ele sempre dizia que a medicina era sobre dar esperança para quem não tinha mais nenhuma. Ele era bonzinho? Era o homem mais bondoso que conheci, mas eu não fui um bom pai para ele. Por que não? A pergunta simples e direta da menina pegou Osvaldo desprevenido. Há 5 anos, ninguém lhe perguntava coisas assim. Todos falavam com ele sobre negócios, investimentos, lucros. Ninguém perguntava sobre sentimentos. Porque estava sempre ocupado ganhando dinheiro. Achava que dar dinheiro para ele era a mesma coisa que dar amor. Luísa franziu a testa pensando. Minha mãe não tinha dinheiro, mas me dava muito amor. Ela disse que amor é de graça e todo mundo pode dar. As palavras da menina acertaram Osvaldo como uma flecha. Ali estava uma criança de 7 anos, ensinando-lhe sobre vida e amor, sentada no chão de um cemitério, vestindo roupas gastas e abraçando um boneco remendado. Você é muito sábia, Luísa. Não, eu só lembro das coisas que a mamãe me ensinou. O sol começou a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados. Osvaldo percebeu que havia passado mais de 1 hora conversando com a menina, mais tempo do que costumava ficar em suas visitas habituais. Luísa, está ficando tarde. Como você vai voltar para casa? A pé, como sempre. Deixe-me te levar de carro. A menina hesitou. A mamãe sempre disse para não aceitar carona de estranhos. Sua mãe estava certa, mas eu gostaria de conhecer onde você mora, de conversar com essa dona Francisca. Por quê? Osvaldo não soube responder imediatamente. Porque realmente queria conhecer a vida daquela menina. Por que se importava? Porque você me lembrou de coisas importantes que eu havia esquecido. Luísa o estudou com aqueles olhos profundos e assentiu. Está bem, mas primeiro, deixe eu me despedir da mamãe. Osvaldo a observou se aproximar da cruz de madeira e sussurrar algumas palavras que ele não conseguiu ouvir. Depois, ela beijou a mão e tocou a cruz com carinho. Pronta, disse voltando para ele. Durante o trajeto no carro, Luísa ficou encantada com o interior luxuoso da Mercedes. Tocava o couro dos bancos com delicadeza, como se fosse algo sagrado. Esse carro deve ter custado muito dinheiro, comentou inocentemente. Sim, custou. Minha mãe dizia que dinheiro é importante para comprar comida e remédios, mas que as coisas mais importantes da vida não têm preço. E quais são essas coisas? Amor, amizade, a família, estar junto de quem a gente gosta. Coisas assim. Osvaldo guiava em silêncio, absorvendo cada palavra. Quando chegaram ao endereço que Luísa havia indicado, uma rua estreita num bairro humilde da Zona Leste, ele ficou chocado com a diferença entre aquele mundo e o seu. As casas eram pequenas e simples, algumas com tinta descascada, outras ainda em construção. Crianças brincavam na rua, mulheres conversavam nas calçadas,
Havia uma sensação de comunidade que Osvaldo não experimentava há décadas em seu condomínio de luxo. É aqui, disse Luísa apontando para uma casa azul com um pequeno jardim na frente. Dona Francisca apareceu na porta antes mesmo que eles descessem do carro. Era uma mulher de uns 50 anos, com o rosto marcado pelo trabalho e pela preocupação, mas de olhar bondoso. Luísa, menina, onde você estava? Já estava ficando preocupada. Desculpa, Dona Francisca. Fui visitar a mamãe e encontrei esse senhor. Dona Francisca olhou para Osvaldo com desconfiança. Ele entendeu a reação. Um homem rico num carro caro não era visão comum naquele bairro. Osvaldo desceu do carro e se apresentou formalmente. Boa tarde, senhora. Meu nome é Osvaldo Mendonça. Encontrei Luísa no cemitério e ofereci uma carona. Espero que não se incomode. Cemitério? Luísa, você foi até lá sozinha de novo? A menina baixou a cabeça. Desculpa, Dona Francisca. Só queria falar com a mamãe. Dona Francisca suspirou e olhou para Osvaldo. Entre, por favor. Vamos conversar. A casa era pequena, mas muito limpa. Na sala se espremiam 2 sofás velhos, uma televisão pequena e várias fotos de família nas paredes. O cheiro de feijão no fogão misturava-se com o aroma de sabão em pó. Aceita um café? Ofereceu Dona Francisca. Sim, obrigado. Enquanto ela preparava o café, Osvaldo observou Luísa interagindo com as outras crianças da casa. Havia mais 3, de idades variadas, que brincavam no chão da sala. Luísa se juntou a eles naturalmente, dividindo seus brinquedos simples com generosidade. Dona Francisca voltou com 2 xícaras de café forte e se sentou ao lado de Osvaldo. O senhor conhecia a Carla, a mãe da Luísa? Não, conheci Luísa hoje pela primeira vez no cemitério. Ela estava visitando o túmulo da mãe. Essa menina tem uma devoção pela mãe que dói de ver. Todo domingo quer ir lá, mesmo eu dizendo que é perigoso. A senhora cuida dela desde que a mãe morreu? Sim, mas... Dona Francisca hesitou, olhando para Luísa que brincava no chão. Posso falar com franqueza? Por favor. Não posso ficar com ela por muito mais tempo. Tenho meus próprios filhos, o dinheiro é curto, e o assistente social já veio aqui 2 vezes perguntando sobre a situação da menina. E o que acontece se a senhora não puder mais cuidar dela? Vai para um abrigo municipal, e depois, talvez uma família adotiva, se tiver sorte. Osvaldo sentiu um aperto no peito. Olhou para Luísa, que ria com as outras crianças, completamente alheia à conversa que decidia seu futuro. Ela tem outros parentes? Nenhum. A Carla era sozinha no mundo, igual a menina vai ser. Como era a mãe dela, o rosto de Dona Francisca se suavizou. A Carla era uma santa. Trabalhava como faxineira em 3 casas para sustentar a Luísa. Nunca vi uma mãe mais dedicada. Quando ficou doente, continuou trabalhando até não aguentar mais. No final, desabou no ponto de ônibus voltando do serviço. E o pai de Luísa? Nunca conheceu. A Carla criou ela sozinha desde o começo. Osvaldo bebeu seu café em silêncio, processando todas aquelas informações. Uma mãe solteira, trabalhando 3 empregos, morrendo de doença por falta de tratamento médico, deixando uma filha órfã no mundo. E ele, um homem com dinheiro suficiente para resolver todos esses problemas, havia passado 5 anos se lamentando em luxo. Dona Francisca, se não se importa que eu pergunte, quanto tempo a senhora ainda pode cuidar de Luísa? Até o fim do mês. Depois disso, vou ter que chamar o assistente social. 3 semanas. Luísa tinha 3 semanas antes de sua vida mudar completamente. E se aparecer alguém disposto a ajudar financeiramente, para que a senhora possa continuar cuidando dela? Dona Francisca o olhou com surpresa. O senhor está se oferecendo? Estou pensando nisso. Mas o senhor nem conhece a menina. Às vezes a vida coloca pessoas no nosso caminho por um motivo. Naquele momento, Luísa se aproximou deles. Dona Francisca, posso mostrar meu boneco para o senhor Osvaldo? Claro, meu amor. Luísa foi buscar o boneco de pano que havia abraçado no cemitério. Este é o Pedrinho. Minha mãe fez para mim quando eu era pequenininha. Ele está meio velhinho, mas eu gosto dele. Osvaldo pegou o boneco com cuidado. Era feito de retalhos coloridos, costurado à mão com amor e paciência. Havia remendos,
onde o tecido havia se rompido, mas cada remendo era feito com capricho. É um boneco muito especial. Minha mãe dizia que o Pedrinho ia me proteger sempre, e até agora protegeu. Como ele protege você? Quando tenho pesadelos, abraço ele e lembro da mãe. Quando estou com medo, ele me dá coragem, e quando estou triste, ele fica triste junto comigo para eu não me sentir sozinha. Osvaldo devolveu o boneco para Luísa, mas suas mãos tremeram ligeiramente. Aos 72 anos, milionário, dono de uma empresa de construção que empregava milhares de pessoas, ele não possuía nada que o protegesse dos pesadelos, que lhe desse coragem ou que dividisse sua tristeza. Luísa, posso te fazer uma pergunta? Pode. Se você pudesse pedir qualquer coisa no mundo, o que pediria? A menina ficou pensativa por alguns segundos. Queria que minha mãe voltasse. Mas sei que isso não pode acontecer porque ela está no céu agora. E se fosse alguma coisa que pudesse acontecer? Queria continuar morando com a dona Francisca e as crianças. E queria poder visitar minha mãe todo domingo sem ter que andar tanto. E queria que a mamãe tivesse uma lápide bonita com o nome dela, para todo mundo saber que ali está uma pessoa que era muito boa. Cada palavra de Luísa ecoou na mente de Osvaldo. Pedidos simples, humanos, possíveis. Nada de riqueza ou luxo, apenas estabilidade, amor e dignidade para a memória de sua mãe. Luísa, você gostaria que eu fosse seu amigo? Gostaria, mas eu não tenho nada para dar em troca. Você já me deu muito hoje, me ensinou coisas que eu havia esquecido. Que coisas? Que o mais importante na vida não é o que temos, mas como cuidamos uns dos outros. Quando Osvaldo se despediu naquela noite, prometeu voltar no domingo seguinte. Durante a semana inteira, não conseguiu tirar Luísa da cabeça. Cancelou várias reuniões de negócios, algo impensável em sua rotina anterior. Em vez de revisar contratos e planilhas, ficava pensando numa menina de 7 anos que caminhava 1 hora para conversar com a mãe morta. Na quinta-feira, tomou uma decisão. Ligou para seu advogado pessoal. Dr. Roberto, preciso de informações sobre adoção. Adoção, senhor? Mendonça? O senhor está pensando em adotar uma criança? Estou considerando a possibilidade. Com todo o respeito, senhor, o senhor tem 72 anos. Há critérios de idade para a adoção. Então me informe sobre tutela, guarda, pensão alimentícia, qualquer mecanismo legal que me permita cuidar de uma criança. Vou pesquisar e lhe passo um relatório completo. Na sexta-feira, Osvaldo fez algo que não fazia há anos. Foi fazer compras, mas não para ele. Entrou numa loja de roupas infantis e ficou perdido entre as araras coloridas. Uma vendedora se aproximou para ajudar. Procura algo específico? Roupas para uma menina de 7 anos, vestidos, sapatos, roupas íntimas, tudo o que ela precisar. É para sua neta? Osvaldo hesitou. É para uma criança muito especial. Saiu da loja com mais sacolas do que jamais havia carregado na vida. No caminho, passou por uma loja de brinquedos. Comprou livros infantis, jogos educativos, material escolar. Não sabia bem o que Luísa gostava, então comprou de tudo. No sábado, contratou uma empresa de marmoraria. Quero uma lápide simples, mas digna, com o nome Carla Silva, sem ostentação, mas que demonstre respeito. Para que data precisa ficar pronta? Amanhã. Senhor, é sábado, amanhã é domingo. Pago o que for necessário, mas quero pronta amanhã de manhã. Domingo chegou com um sol radiante. Osvaldo acordou mais cedo que de costume. Tomou um banho caprichado e se vestiu com roupas casuais, algo que só fazia em casa. Carregou o carro com as compras e seguiu para o cemitério. Chegou antes de Luísa. Supervisionou a instalação da lápide simples, mas bonita, no local onde antes havia apenas a cruz de madeira. Quando tudo ficou pronto, sentou-se no banco ao lado do túmulo de Gabriel para esperar. Viu Luísa chegando de longe, caminhando pela alameda principal com seu vestidinho rosa desbotado e o boneco Pedrinho nos braços. Quando ela se aproximou e viu a lápide nova, parou em choque. Senhor Osvaldo? O que... Como... Pensei que sua mãe merecia uma lápide digna do amor que vocês duas compartilhavam. Luísa se aproximou devagar da lápide, como se tivesse medo de tocar. Passou os dedinhos pelas letras gravadas.
Carla Silva, mãe amorosa, descanse em paz. Ela tem nome agora, sussurrou com lágrimas nos olhos. Todo mundo pode saber que aqui está minha mamãe. E que ela foi uma mãe maravilhosa. Luísa se virou para Osvaldo e, sem cerimônia, o abraçou pela cintura. Foi a primeira vez em 5 anos que alguém o abraçou com amor genuíno. Obrigada, Sr. Osvaldo. Obrigada por cuidar da minha mãe. Osvaldo sentiu os olhos úmidos. Colocou a mão na cabeça da menina com carinho. Luísa, tenho uma proposta para você. Mas primeiro quero que converse com sua mãe sobre isso. Que proposta? Quero cuidar de você, não como Dona Francisca está fazendo por bondade, mas como um avô faria. Luísa o olhou com aqueles olhos grandes e honestos. O senhor quer ser meu avô? Se você quiser me ter como avô. Mas eu não sei como ser neta. Osvaldo riu baixinho. E eu não sei como ser avô. Podemos aprender juntos. Luísa se aproximou da lápide de sua mãe e sussurrou algumas palavras que Osvaldo não conseguiu ouvir. Depois voltou para ele. O que sua mãe disse? Ela disse que às vezes os anjos vêm disfarçados de pessoas normais para cuidar de quem precisa. E o que você decidiu? Decidi que você pode ser meu avô, mas só se prometer uma coisa. O que você quiser. Promete que vai continuar visitando o Gabriel também, para ele não ficar sozinho. Osvaldo olhou para o túmulo de seu filho, depois para a lápide nova de Carla, depois para Luísa, esperando sua resposta. Prometo. Vamos visitar os dois juntos todos os domingos, e quando eu crescer vou cuidar do senhor também. Como assim? Quando o senhor ficar velhinho e precisar de ajuda, eu vou estar aqui, igual a mamãe estava para mim. Aos 72 anos, Osvaldo descobriu que não era tarde demais para ter uma família. Naquele domingo, no cemitério São Paulo, 2 almas solitárias encontraram uma razão para seguir em frente. 6 meses depois, a casa de Osvaldo no Alto de Pinheiros nunca havia sido tão viva. O que antes era um casarão silencioso e frio, agora ecoava com risos, passos pequenos e músicas infantis. Luísa havia transformado não apenas o espaço físico, mas toda a energia do lar. O processo de guarda havia sido mais complexo do que Osvaldo imaginara. Reuniões com assistentes sociais, avaliações psicológicas, visitas domiciliares, entrevistas intermináveis. Mas Dr. Roberto, seu advogado, havia conduzido tudo com paciência, e a bondosa Dona Francisca havia sido uma testemunha fundamental confirmando que aquela era a melhor opção para Luísa. O quarto, que antes era apenas um depósito de livros, agora tinha paredes cor-de-rosa, uma cama com dossel, estantes cheias de brinquedos e uma escrivaninha pequena onde Luísa fazia suas tarefas escolares. Mas a transformação mais significativa acontecia todas as noites na hora do jantar. Vovô Osvaldo, hoje na escola a professora falou sobre profissões, contava Luísa enquanto comiam a lasanha que Dona Carmen, a nova cozinheira, havia preparado. E o que você achou interessante? Ela disse que médicos salvam vidas igual o Gabriel fazia. É verdade. Eu quero ser médica também, para ajudar crianças que ficam doentes como minha mãe ficou. Osvaldo sorriu. Aos 8 anos, Luísa havia completado o aniversário no mês anterior. Ela já demonstrava uma determinação e um senso de propósito que o impressionavam diariamente. Acha que conseguiria estudar medicina? Vou conseguir sim. O senhor vai me ajudar a estudar, né? Vou te ajudar em tudo o que precisar. Depois do jantar, como já havia se tornado tradição, eles se sentavam na biblioteca para a hora da leitura. Osvaldo havia descoberto que gostava de ler histórias infantis quase tanto quanto Luísa gostava de ouvi-las. Hoje quero ler sobre a princesa médica, disse Luísa, escolhendo um dos livros da estante. Princesa médica? Não conheço essa história. Porque eu que inventei. Quer ouvir? Quero muito. Luísa se acomodou na poltrona ao lado de Osvaldo e começou sua história inventada sobre uma princesa que usava seu dinheiro para construir hospitais e curar crianças pobres. As histórias de Luísa sempre tinham a mesma moral. Pessoas com recursos ajudando quem precisava. Sabe de uma coisa, vovô?
O quê? Acho que o Gabriel e a minha mãe se conheceram no céu e combinaram de fazer a gente se encontrar. Por que você acha isso? Porque eles devem estar felizes vendo que não estamos mais tristes sozinhos. Osvaldo abraçou a neta com ternura. Ela tinha razão. Nos últimos 6 meses, ele havia descoberto uma alegria de viver que não experimentava há décadas. Acordar cedo para preparar o café da manhã de Luísa, levá-la à escola, ajudá-la com as tarefas, ouvir suas histórias, tudo isso havia dado um sentido completamente novo à sua vida. 2 anos depois, a Fundação Gabriel e Carla estava prestes a inaugurar sua 3ª clínica popular na periferia de São Paulo. Osvaldo, agora com 74 anos, havia encontrado na filantropia uma forma de honrar a memória de seu filho e da mãe de Luísa. Vovô, posso falar no microfone hoje? Perguntou Luísa, agora com 10 anos, enquanto se arrumavam para a cerimônia de inauguração. Tem certeza, vai ter muita gente importante. Tenho certeza. Quero agradecer todas as pessoas que estão ajudando. Na cerimônia, dezenas de autoridades locais, médicos, enfermeiros e moradores da região se reuniram para a abertura da nova clínica. Osvaldo fez um discurso breve sobre a importância do acesso universal à saúde, mas foi Luísa quem roubou a cena. Com seu vestidinho branco e uma fita azul no cabelo, ela subiu no palanque com naturalidade e falou no microfone sem nervosismo. Bom dia, pessoal. Meu nome é Luísa e eu queria contar uma história para vocês. A plateia silenciou, curiosa para ouvir aquela menina pequena. Há 3 anos minha mãe morreu porque estava doente e não tinha dinheiro para se tratar. Eu fiquei muito triste e sozinha, mas aí conheci meu vovô Osvaldo no cemitério e ele me ensinou que quando perdemos alguém que amamos, a melhor forma de homenagear essa pessoa é ajudando outros. Muitos adultos na plateia secaram lágrimas discretamente. Por isso construímos essas clínicas. Para que nenhuma criança perca a mãe ou o pai por falta de dinheiro e para que nenhum vovô precise ficar triste sozinho. O aplauso foi longo e emocionado. Osvaldo subiu ao palanque e abraçou Luísa, orgulhoso da maturidade e sabedoria de sua neta. Após a cerimônia, um jovem médico se aproximou deles. Senhor Mendonça, sou o Dr. Carlos. Vou dirigir esta clínica. Queria agradecer pessoalmente por tornarem isso possível. Dr. Carlos, quero que conheça minha neta Luísa. Ela vai ser médica também quando crescer. Sério? E que especialidade quer seguir? Pediatria, respondeu Luísa sem hesitar. Para cuidar de crianças como eu que ficaram sem mãe ou pai. Dr. Carlos sorriu. Então vamos torcer para que, quando se formar, tenhamos uma vaga aqui na fundação para a doutora Luísa. Pode contar com isso, disse Osvaldo. E até lá, ela vai continuar me ajudando a planejar novas clínicas. 5 anos depois, aos 79 anos, Osvaldo caminhava mais devagar, mas sua mente continuava afiada e seu coração ainda mais cheio de propósito. Luísa, agora com 15 anos, havia se tornado uma adolescente inteligente e determinada, dividindo seu tempo entre os estudos, trabalho voluntário na fundação e os cuidados crescentes com seu avô. Vovô, o médico disse que o senhor precisa tomar o remédio de pressão todo dia no mesmo horário, disse Luísa, organizando os comprimidos num dosador semanal. Já sei. Você está virando mais chata que uma enfermeira, resmungou Osvaldo, mas com carinho na voz. Alguém tem que cuidar do senhor, e como vou ser médica, é bom ir praticando. Como foram as notas esse bimestre? Luísa sorriu orgulhosa. 9,5 de média geral, e 10 em biologia. Excelente! Gabriel ficaria orgulhoso. Todo domingo, como prometido 7 anos atrás, eles continuavam visitando o cemitério juntos. Mas agora a rotina era diferente. Osvaldo levava flores para Gabriel, Luísa levava flores para Carla e depois sentavam no banco entre os 2 túmulos para conversar sobre a semana. Sabe, mamãe, nossa 5ª clínica vai abrir no ano que vem, contava Luísa a lápide de sua mãe. E o vovô disse que posso escolher o nome desta vez. E que nome você escolheu? Perguntou Osvaldo. Clínica Esperança, porque foi isso que o senhor me deu quando eu mais precisava. Osvaldo sentiu os olhos marejarem. Mesmo depois de todos esses anos, Luísa continuava o surpreendendo com sua sabedoria e gratidão.
Luísa, posso te contar uma coisa que nunca contei para ninguém? Pode, vovô. Naquele primeiro domingo, quando te encontrei aqui chorando, eu estava pensando em desistir de tudo. Estava cansado de viver só para trabalhar, sem propósito, sem família. Você me salvou tanto quanto eu salvei você. Eu sei, disse ela simplesmente. A mamãe me contou. Sua mãe te contou? Como assim? Nas minhas orações, ela me disse que Deus tinha um plano para nós dois nos encontrarmos. Osvaldo sorriu. Mesmo aos 79 anos, sua neta de 15 continuava o ensinando sobre fé e esperança. 10 anos depois, Dr. Luísa Mendonça estava no último ano da Faculdade de Medicina da USP, estagiando exatamente onde sempre sonhara, na pediatria do Hospital das Clínicas. Aos 25 anos, havia se tornado uma jovem mulher linda e determinada, com os mesmos olhos honestos de quando era criança, mas agora com a confiança de quem sabia exatamente qual era seu propósito na vida. Osvaldo, aos 89 anos, estava mais frágil fisicamente, mas continuava mentalmente ativo. Usava bengala para caminhar e precisava de ajuda para algumas atividades diárias, mas fazia questão de acompanhar todos os detalhes da formação de Luísa e da expansão da fundação. Como foi o plantão ontem? Perguntou durante o café da manhã de domingo. Emocionante. Atendi uma menininha de 6 anos que havia sido internada com pneumonia. Ela me lembrou muito de mim quando criança. Por quê? Estava sozinha. A mãe trabalha como faxineira e não podia faltar ao serviço para a acompanhar. Consegui conversar com a supervisora do hospital para flexibilizar o horário de visitas. Você está fazendo diferença. Aprendi com o melhor professor. Como todo domingo há 15 anos, eles foram juntos ao cemitério. Osvaldo andava mais devagar agora, apoiado na bengala e no braço de Luísa, mas fazia questão de manter a tradição. Vovô, quero te contar uma coisa, disse Luísa, enquanto arrumavam as flores nos 2 túmulos. Estou ouvindo. Me formei primeira da turma. Osvaldo parou de arranjar as flores e olhou para ela com surpresa. Como assim? As notas finais saem só na semana que vem. A coordenação me chamou ontem. Sou a oradora da turma na formatura. Luísa, isso é maravilhoso. Por que não me contou ontem? Queria contar aqui para o Gabriel e para a mamãe escutarem também. Osvaldo abraçou a neta com toda a força que suas mãos trêmulas permitiam. Estou tão orgulhoso de você, minha menina, e eu estou orgulhosa do Senhor por nunca ter desistido de mim. Dia da formatura. O Teatro Municipal de São Paulo estava lotado para a cerimônia de colação de grau da turma de medicina de 2025. Osvaldo, mesmo com dificuldades de locomoção, fez questão de estar na primeira fila para ver Luísa receber o diploma. Dona Francisca, agora com 65 anos, também estava presente, junto com seus filhos já adultos. Dr. Carlos, que havia se tornado diretor-geral da Fundação Gabriel e Carla, representava toda a equipe que acompanhara a jornada de Luísa. Quando chegou o momento do discurso da oradora da turma, Luísa subiu ao palco com elegância, vestindo sua toga e capelo. Olhou para a plateia e encontrou os olhos úmidos de Osvaldo na primeira fila. Prezados professores, familiares e colegas de turma, meu nome é Luísa Mendonça, e há 20 anos, quando eu tinha 5 anos de idade, minha mãe morreu por falta de acesso a tratamento médico adequado. Um silêncio respeitoso tomou conta do auditório. Naquele momento eu não imaginava que a medicina seria meu futuro. Imaginava apenas que ficaria sozinha no mundo, mas a vida tem uma forma misteriosa de colocar pessoas certas no nosso caminho no momento exato. Osvaldo secou uma lágrima, lembrando-se daquele primeiro encontro no cemitério. Conheci meu avô adotivo num cemitério, os dois visitando pessoas que amávamos e que já não estavam mais conosco. Ele me ensinou que a melhor forma de honrar quem partiu é cuidando de quem ficou. Durante estes 6 anos de faculdade, carreguei comigo a memória da minha mãe Carla, a sabedoria do meu avô Osvaldo e o exemplo do Dr. Gabriel, filho do meu avô, que dedicou sua vida a salvar outras vidas. Hoje, ao me formar médica pediatra, não estou realizando apenas meu sonho pessoal. Estou cumprindo uma promessa que fiz há 20 anos,
garantir que nenhuma criança passe pelo que eu passei. O aplauso foi longo e emocionado. Osvaldo tentou se levantar para aplaudir, mas suas pernas tremeram. Dr. Carlos rapidamente o amparou. Por isso, anuncio hoje que doarei meus 2 primeiros anos de formada para trabalhar gratuitamente nas clínicas da Fundação Gabriel e Carla, atendendo crianças em situação de vulnerabilidade social. A plateia se levantou numa ovação. Osvaldo conseguiu se pôr de pé com ajuda e aplaudiu sua neta com lágrimas rolando livremente pelo rosto. E quero terminar com um agradecimento especial ao homem que me ensinou que família não é só sangue, é escolha. Que amor não tem idade para começar e que nunca é tarde demais para recomeçar. Obrigada, vovô Osvaldo, por ter escolhido ser minha família. Quando a cerimônia terminou e Luísa desceu do palco, já formada oficialmente como doutora Luísa Mendonça, ela correu para abraçar Osvaldo. Conseguimos, vovô, conseguimos! Você conseguiu, minha filha. Você conseguiu realizar o sonho que nem sabia que tinha. 3 anos depois, a doutora Luísa Mendonça, aos 28 anos, havia se tornado uma das pediatras mais respeitadas das clínicas populares de São Paulo. Sua especialidade era atender crianças em situação de vulnerabilidade. E seu consultório na Fundação Gabriel e Carla estava sempre lotado. Osvaldo, aos 92 anos, havia se tornado mais dependente fisicamente, mas continuava mentalmente lúcido e orgulhoso dos resultados da fundação que haviam criado juntos. Agora, eram 12 clínicas espalhadas pela grande São Paulo, atendendo milhares de famílias carentes. Doutora Luísa, tem uma menininha na recepção que está pedindo para falar com a senhora especificamente, disse a enfermeira Carla, batizada assim em homenagem à mãe de Luísa. Que menina? Ela disse que se chama Ana, tem 7 anos, e que sua mãe está internada no Hospital das Clínicas há 3 semanas. Luísa sentiu o coração acelerar. A idade, a situação, era exatamente igual à sua própria história 23 anos atrás. Mande ela entrar. Ana era pequena para a idade, magra, com roupas simples, mas limpas e olhos grandes cheios de medo e esperança. Carregava uma boneca de pano nas mãos, claramente feita com retalhos e muito amor. Doutora, me disseram que a senhora ajuda crianças que estão sozinhas. É verdade. Sente-se aqui e me conta sua história. Ana contou que a mãe estava com câncer, internada há semanas, e que estava morando com uma vizinha. A história era dolorosamente familiar para Luísa. Ana, posso perguntar uma coisa? Por que você veio especificamente me procurar? Porque a enfermeira do hospital disse que a senhora tinha passado pela mesma coisa quando era criança, e que agora cuida de crianças como eu. Luísa sorriu. A enfermeira estava certa. Quando eu tinha sua idade, minha mãe também ficou muito doente. E ela melhorou? Luísa respirou fundo. Não, minha mãe não conseguiu se curar. Mas eu encontrei uma família que cuidou de mim e me ajudou a me tornar médica. Como? Um senhor muito bondoso me encontrou chorando no cemitério e decidiu que queria cuidar de mim. Ele se tornou meu avô e me ensinou que família é quem cuida da gente com amor. Ana olhou para sua boneca de pano. Acha que alguém ia querer cuidar de mim também? Tenho certeza que sim. E sabe por quê? Porque você parece ser uma menina muito especial. Naquela tarde, Luísa levou Ana para conhecer Osvaldo. O velho estava em sua cadeira de rodas na varanda da casa, tomando sol e lendo jornal com uma lupa. Vovô, quero apresentar alguém especial para o senhor. Osvaldo ergueu os olhos cansados e viu Ana ao lado de Luísa. Por um momento, pareceu estar vendo Luísa criança novamente. Boa tarde, Ana. Ouvi dizer que você é muito corajosa. Não sou corajosa, não, só estou com medo. Sabe de uma coisa? Ter medo e mesmo assim continuar tentando é exatamente o que significa ser corajosa. Ana se aproximou devagar da cadeira de rodas. O senhor é o vovô que cuidou da doutora Luísa? Sou sim, e foi ela quem cuidou de mim também. Como assim? Ela me ensinou que a vida fica muito mais bonita quando temos alguém para amar. Luísa se emocionou vendo a conexão imediata entre Ana e Osvaldo. Era como se a história estivesse se repetindo, mas desta vez ela estava do outro lado, como a adulta capaz de ajudar. 1 ano depois.
Ana havia se mudado para a casa de Osvaldo e Luísa após um processo de adoção que, desta vez, Luísa havia conduzido pessoalmente. A mãe de Ana havia falecido 6 meses antes, mas não antes de conhecer e aprovar a família que cuidaria de sua filha. Tia Luísa, o vovô Osvaldo está dormindo há muito tempo hoje, disse Ana entrando no consultório, onde Luísa atendia seus últimos pacientes do dia. Luísa olhou o relógio. Eram 5 da tarde e Osvaldo costumava acordar de sua sesta às 3. Vamos ver como ele está. Encontraram Osvaldo em sua cama, dormindo pacificamente. Mas quando Luísa se aproximou para verificar, percebeu que ele não estava respirando. Ana, meu amor, vem aqui. Luísa abraçou Ana e explicou suavemente que o vovô Osvaldo havia partido em paz, enquanto dormia, sem dor ou sofrimento. Ele foi para o céu encontrar o Gabriel e a sua mamãe? Perguntou Ana com lágrimas nos olhos. Foi sim, e eles devem estar muito felizes por receberem ele. Domingo seguinte, o cemitério São Paulo estava movimentado para o enterro de Osvaldo Mendonça. Centenas de pessoas compareceram. Funcionários das clínicas da Fundação, pacientes que haviam sido atendidos ao longo dos anos, colegas de faculdade de Luísa, autoridades locais. Ana, com 8 anos, segurava firmemente a mão de Luísa enquanto acompanhavam o cortejo até o jazigo da família Mendonça. Osvaldo seria enterrado ao lado de Gabriel. Quando todos se despediram e o cemitério esvaziou, Luísa e Ana ficaram sozinhas diante dos 3 túmulos, Gabriel, Carla e agora Osvaldo. Tia Luísa, agora somos só nós duas? Somos nós duas e toda a família que o vovô Osvaldo nos ensinou a construir. Todos os funcionários da fundação, todos os médicos das clínicas, todas as crianças que ajudamos. Essa é nossa família. Ana assentiu, mas ainda parecia preocupada. E quando eu crescer, você vai ficar velhinha e partir também? Luísa se ajoelhou na altura de Ana e segurou suas mãos pequenas. Ana, quando isso acontecer, daqui a muitos, muitos anos, você já vai ser uma mulher adulta e forte. E quem sabe, talvez você encontre uma criancinha que precise de cuidado, igual o vovô encontrou comigo e igual eu encontrei você. Como uma corrente. Exatamente, uma corrente de amor que nunca se quebra. Ana sorriu e se aproximou do túmulo de Osvaldo. Vovô, prometo cuidar bem da tia Luísa e da fundação, e quando eu crescer, vou ajudar outras crianças também. Luísa secou uma lágrima e pegou a mão de Ana. Vamos para casa, temos muito trabalho pela frente. Que trabalho? Continuar o legado do vovô, ajudar mais famílias, abrir mais clínicas e mostrar para o mundo que amor é a medicina mais poderosa que existe. 10 anos depois, doutora Ana Mendonça, aos 18 anos, havia acabado de ser aprovada em medicina na USP, seguindo os passos de sua mãe adotiva. A Fundação Gabriel e Carla agora tinha 25 clínicas espalhadas por todo o estado de São Paulo e havia se tornado referência nacional em atendimento pediátrico para populações carentes. Luísa, aos 39 anos, havia se casado com o Dr. Carlos e tiveram 2 filhos, Gabriel e Carla. A família havia crescido, mas o domingo no cemitério continuava sendo sagrado. Tia Luísa, posso contar uma coisa para eles? Perguntou Ana diante dos túmulos. Claro. Vovô Osvaldo, Gabriel, mãe Carla, hoje começou mais uma geração da nossa família na medicina, e eu prometo que vou honrar tudo que vocês construíram. Luísa sorriu, observando Ana, agora uma jovem mulher determinada, falar com os mortos como se estivessem presentes. E sabe por que tenho certeza de que vou conseguir? Porque aprendi com a melhor professora do mundo que o amor é capaz de curar qualquer dor e construir qualquer sonho. Naquele domingo ensolarado no cemitério São Paulo, 3 gerações de uma família que se escolheu descansavam em paz, enquanto suas sucessoras continuavam o trabalho de transformar amor em cura, lágrimas em esperança e solidão em família. A corrente de amor iniciada por um encontro casual entre um velho milionário solitário e uma menina órfã continuava se espalhando, criando ondas de bondade que alcançariam milhares de vidas pelos próximos anos. E assim, uma história que começou com choro e luto se transformou numa sinfonia de esperança,
provando que às vezes os milagres acontecem não porque pedimos, mas porque estamos prontos para reconhecê-los quando aparecem em nossa frente. Se esta história tocou seu coração, deixe um like, compartilhe com quem você ama e, como sempre, conte nos comentários seu nome e de qual lugar você está nos escutando. Sua participação significa muito para nós e nos ajuda a continuar criando histórias que inspiram. Até a próxima e lembre-se, nunca sabemos quando podemos ser o anjo que alguém está precisando encontrar.